Olá, alunos, tudo bem com vocês? Preparado para a nossa aula de hoje? Sim, com certeza, né? Vocês estão sempre preparados. Então, a nossa aula de hoje, o tema vai ser espaço e tempo. Espaço geográfico, lugar e paisagem. Vai ser uma interdisciplinaridade entre as matérias de geografia e de história, ou história e geografia, como seja, né? Como vocês queiram. E na verdade, nós vamos discutir mesmo como tema central a história da cidade de Presidente Prudente, desde a sua origem, né, da sua fundação até os dias de hoje. Mas se torna necessário que nós esclarecemos também um pouco sobre o que vem a ser espaço geográfico, paisagem natural, paisagem artificial e paisagem mista, porque nós veremos isso na história de Presidente Prudente. Bom, então vamos lá. Espaço geográfico. O que seria o espaço geográfico? Temos aqui no nosso slide, aqui, ó, o espaço geográfico é formado pela associação entre a sociedade e a paisagem, ou seja, entre o homem e tudo o que ele vê, tudo que está aos olhos do homem, né? Aqui nós temos aqui prédios, nós temos o aeroporto, nós temos a praça, nós temos uma montanha aqui, então esta é a paisagem. Passamos para a paisagem natural. É aquela que contém apenas elementos naturais, como os oceanos, montanhas, matas nativas, ou seja, que o ser humano não modificou. Aqui não tem a intervenção da mão humana, é tudo natural mesmo. Aí passamos aqui para a paisagem artificial, cultural, modificada ou construída. É aquela que o ser humano construiu ou modificou, como casas, estradas, rodovias, indústrias, praças, quadras de futebol e tantas outras construções em que o homem colocou a sua mão, em que o homem fez uma intervenção. E nesta outra aqui, ó, na paisagem mista, nós podemos ver que é aquela que contém elementos naturais e artificiais ao mesmo tempo. Nessa ilustração aqui nós temos a cidade de Tóquio, né, a capital do Japão. E ao fundo, né, da cidade nós podemos ver o Monte Fuji, né, lá coberto com o pico coberto de neve, né. Então aqui nós vemos que a construção humana, a intervenção do homem, e ao fundo a paisagem natural, aquela que não foi modificada pelo homem. E nós vamos discutir também lugar versus local. O que seria isso? Aqui nós vemos o lugar, faz parte do convívio. É aquele espaço do seu dia a dia, do seu cotidiano, aquele espaço que você está habituado a viver nele, a ver, né? Então, o espaço, o lugar seria a sua casa, a sua escola, a sua igreja, a sua rua, a praça de diversão em que você frequenta cotidianamente. E o que seria o local? Um espaço qualquer, ou seja, é aquele lugar que você não tem o hábito de frequentar. Aqui nós colocamos a Disney, porque a gente já ouviu falar, muitos já ouviram, alguns estiveram lá, mas é um local que não faz parte do nosso cotidiano, do nosso dia a dia, né? Então é um lugar que talvez você tenha ido um dia, talvez você poderá ir, talvez nunca. Então é um local que não faz parte do seu cotidiano. Agora nós vamos entrar mesmo na história de Presidente Prudente, que é o tema central dessa aula. Presidente Prudente se localiza ao extremo oeste do estado de São Paulo. Então aqui nós temos a cidade de São Paulo, né? Tudo isso aqui, na verdade, é o estado de São Paulo. Temos aqui a capital e podemos ver Presidente Prudente bem aqui, ó, já na divisa com o Mato Grosso do Sul, né? Então aqui nós temos Presidente Prudente. Então nós localizamos aqui, ó, bem ao extremo mesmo do estado de São Paulo. Tá? Aqui, ó, a cidade localiza-se a oeste da capital do estado, distando aproximadamente cerca de 556 quilômetros da cidade de São Paulo. Então aqui nós temos a cidade de São Paulo, percorrendo essa trilha aqui. Aqui nós temos Presidente Prudente, né, que fica a 556 quilômetros da capital. Aqui temos 1 hora e 25 minutos de avião, né, 7 horas e 23 minutos de carro por esse trajeto e 6 horas e 17 minutos por esse trajeto aqui.
E Presidente Prudente também fica a aproximadamente 986 quilômetros de Brasília, a capital do nosso país. Então aqui nós temos Brasília, né, no Distrito Federal, e temos esse percurso aqui, que vem até Presidente Prudente, e também nós temos esse outro percurso aqui. Tá? Então, essa é a distância de Presidente Prudente à capital federal, 986 quilômetros aproximadamente, tá, gente? Não esqueçam disso. Tá? Então, vamos lá adentrar mesmo na história de Presidente Prudente. O município de Presidente Prudente, ele foi fundado em 14 de setembro de 1917, tá? Estando a sua origem ligada a dois coronéis, os senhores Francisco de Paula Goulart e o senhor José Soares Marcondes, ou seja, foram os dois coronéis que deram início à cidade de Presidente Prudente. A versão da etimologia da cidade de Presidente Prudente é que o nome seja uma referência ao ex-presidente brasileiro Prudente de Moraes. Tá? Então, foi uma homenagem à cidade de Presidente Prudente, o nome é uma homenagem a esse ex-presidente, tá? Que é o presidente Prudente de Moraes. Na década de 1910, toda a atual região de Presidente Prudente pertencia ao ex-município de Conceição de Monte Alegre, atualmente o distrito de Paraguaçu Paulista. É uma cidade próxima aqui de Presidente Prudente. Então, Presidente Prudente, em 1910, foi emancipada do município de Conceição de Monte Alegre, que hoje atualmente faz parte do distrito de Paraguaçu Paulista. Vamos partir agora para a colonização. A colonização da região foi feita inicialmente por migrantes vindo do estado do sul de Minas Gerais, né, comandados por José Teodório de Souza, mineiro de Pouso Alegre, atraídos pelas terras férteis do sudoeste paulista e também porque o café era uma boa opção de trabalho no estado de São Paulo. Logo à frente nós vamos ver a contribuição da lavoura de café para o crescimento da cidade de Presidente Prudente. Tá? Vamos falar um pouquinho agora da bandeira de Presidente Prudente, como foi elaborada a bandeira, quais os significados de cada elemento aqui da bandeira de Presidente Prudente. Então vemos aqui, ó, na bandeira ao centro podemos ver nosso brasão municipal. Tudo isso aqui é o brasão municipal de Presidente Prudente. A figura do bandeirante raposo embaixo ao centro homenageia aqueles que desbravaram o nosso sertão desde o tempo dos bandeirantes. Ou seja, a figura do bandeirante Raposo Tavares, eis ele aqui, né, homenageia aqueles que desbravaram o nosso sertão desde o tempo dos bandeirantes. Então é uma homenagem aos desbravadores, aos bandeirantes. A coroa mural com 8 torres representa nossa independência como município e como comarca, né, da sede de justiça. Eis aqui, né, a torre, eis a coroa, e representa a nossa independência. Como eu falei, nós éramos ligados ao município de Paraguaçu Paulista, né? Eis agora Paraguaçu Paulista. Então nós fomos emancipados daquele município. A mata que cobria a região está representada à esquerda. Eis a mata aqui. No centro acima, o símbolo do comércio e da indústria, o deus grego Mercúrio. Tá legal, gente? Então não esqueça disso. Tá? À direita, a agricultura, representada pelo arado. Eis o arado, eis o deus grego que eu mencionei. Tá? Nos dois lados, as duas grandes lavouras, a hortelã, eis aqui a hortelã, para quem não conhece, né? Eis a hortelã aqui, e o algodão, como impulsionadores do progresso. Então não foi só o café, né, gente? Nós tivemos também o café, mas antes nós tivemos a hortelã e também o algodão. A frase em latim, eis a frase em latim aqui, ó, significa: o trabalho tudo vence, e simboliza que a cidade surgiu do trabalho e ele sempre ajudou a vencer todos os obstáculos. E a bandeira tem 3 cores, as mesmas da bandeira do estado de São Paulo, de que fazemos parte. Né? Então, o branco, o vermelho e o preto. Se nós formos analisar certinho, veremos que ela tem as mesmas cores da bandeira do estado de São Paulo, da cidade de São Paulo. Né?
No início de 1917, a Estrada de Ferro Sorocabana estava em processo de expansão. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre a Estrada de Ferro, né, que trouxe o progresso para Presidente Prudente. Então, nós veremos aqui que no início de 1917, quando o Presidente Prudente foi fundada, a Estrada de Ferro Sorocabana estava em processo de expansão. Em breve alcançaria a pequena gleba Água do Viado, futura Presidente Prudente, na qual existiam muitos índios. Né? Na verdade, então, Presidente Prudente, antes de ser fundada mesmo como cidade, ela era uma gleba, um pequeno povoado, cujo nome era esse aqui, ó, Água do Viado. Antes da construção da estrada, veremos aqui, da estrada de ferro, a cidade de Presidente Prudente era mata virgem por completo. Então vemos aqui, ó, ao fundo aqui, uma residência construída, né, já com a ação humana, mas ao fundo nós podemos ver que era mata fechada, né, eram muitas árvores. Então aqui era o modo como era a cidade de Presidente Prudente na sua colonização. Então veremos aqui também que, ó, logo após a chegada dos trilhos da Estrada de Ferro Sorocabana, a pequena cidade começou a crescer. Em 19 de janeiro de 1919, os trilhos ferroviários alcançaram o lugar, e com eles vieram mais gente, mais negócios. Então a cidade começou a se expandir a partir de 19 de janeiro de 1919, quando a Estrada de Ferro realmente chegou à nossa cidade, até então Presidente Prudente. Né? Com a expansão da Estrada de Ferro Sorocabana, uma importante forma de penetração e uma via de escoamento da produção cafeeira, a colonização tornou-se mais fácil e rápida. Ao longo da ferrovia, multiplicaram-se os núcleos urbanos. Né? Então a cidade, logo mais à frente, nós veremos também uma animação, que a cidade começou a se desenvolver, pessoal, ao longo da estrada de ferro. Então, por onde a estrada de ferro foi passando, a cidade começou a se desenvolver, começou a progredir. Né? Foram se instalando residências, pequenas casas, as indústrias, alguns barracões que eram usados para selecionar grãos. Então, logo mais nós veremos isso daí. Aqui falando um pouquinho da cultura, né, que fez parte do desenvolvimento da região de Presidente Prudente. Aqui nós temos, ó, a região de Presidente Prudente atravessou distintas fases econômicas, desde a extração de madeira, porque no início ali eu mostrei um slide anterior que Prudente era só mata, né? Vocês viram que tinha uma pequena residência, mas ao fundo era só matas. Então a extração de madeira vem daquilo lá, de Prudente ser antigamente só mata. A criação de gado, temos aqui a criação de gado, que fez parte também da fase econômica de Presidente Prudente, passando pelo café nas décadas de 20 e 30. Aqui nós temos, para quem não conhece, são grãos de café, que fez parte da plantação também de café de Presidente Prudente. Nós temos o algodão na década de 30 e 40, temos aqui o algodão, da menta, né, que nós vimos lá na bandeira também, mostrando esse elemento que também fez parte da fase econômica de Presidente Prudente, o amendoim, né, e novamente nós voltamos o predomínio do gado até os dias atuais. Então o gado fez parte no passado, mas atualmente o gado também, agora com mais força, faz parte da economia de Presidente Prudente. Veremos aqui que ao longo da estrada de ferro foram se instalando algumas empresas, como eu falei, né? A estrada de ferro chegou a Presidente Prudente e ao longo dela foram se instalando algumas indústrias que foram contribuindo para o desenvolvimento da cidade de Presidente Prudente. Aqui nós temos uma antiga, né, a Sambra, Sociedade Algodoeira do Nordeste Brasileiro. Tivemos também a Anderson e Clayton, tivemos o Armazém do Expurgo, que hoje é o atual Poupa Tempo, né, aqui em Presidente Prudente. Tá? Agora eu convido vocês a fazerem um passeio de trem. Né? Vamos ver uma animação aqui que mostra como o Presidente Prudente começou a se desenvolver. Temos aqui algumas pequenas casas que foram se instalando
Prestem atenção, pessoal, creio que vocês vão gostar dessa animação aqui. Aqui, ó, vamos realizar algumas manobras no pátio da estação na década de 30, em Presidente Prudente. Olha que interessante isso aqui, pessoal. Aqui, ó, nós podemos observar, lembra que eu falei da estação de madeira? Aqui, ó, vários troncos de madeiras, né, várias madeiras que foram extraídas daquela mata, né, e que agora o vagão vai levar para o depósito da prefeitura. Então nós vamos percorrer toda a estrada de ferro aqui, tendo como partida esse ponto aqui, e agora nós começamos a nossa viagem. Aqui nós podemos verificar alguns barracões que foram construídos, né, na época para abrigar os materiais, peças dos trens, né. Ó, na lateral direita, a estação e os barracões existem até hoje. Somente a estação foi reconstruída. Onde essa estação é onde hoje está abrigado o nosso PROCON. Nós podemos ver aqui nós podemos ver algumas casas que começaram a serem construídas ao longo da estrada de ferro. Então a estrada de ferro foi o que proporcionou o desenvolvimento. Ó, na lateral esquerda, a rua Gaspar Ricardo, na esquerda seria o lado de cá, você pode ver que temos aqui uma estrada de terra. Conjunto de residências aqui. Lembra que eu falei da empresa Anderson Cleito? Olha ela surgindo na nossa tela aqui, ó. Década de 30. Essa animação retrata bem o que foi a origem de Presidente Prudente. Aqui mais algumas residências, o depósito da prefeitura na década de 30, em frente à Samba. Ambas não existem mais neste local. Somente essa torre que nós estamos vendo aqui, essa chaminé, na verdade, que nós podemos ver aqui ao fundo da animação, é que ainda se encontra de pé no local, mas somente isso mesmo. As demais construções já não tem mais neste local. Aqui nós podemos observar os vagões entrando no depósito, né, da prefeitura para fazer o descarrego da madeira. Olha só que interessante, pessoal. Início da Vila Maristela. Hoje a nossa tão famosa Vila Maristela aqui em Presidente Prudente. Olha só o início da vila, como que era. Casas bem longínquas umas das outras, né? Aqui nós vemos uma igreja, aqui uma residência, aqui ó, a paisagem no fundo, né? Uma paisagem natural. Feito isso, né? Feito o descarrego da madeira.
Convido também a vocês a assistirem essa nova animação, porque agora nós vamos fazer o percurso inverso, né? Nós fomos em sentido a Sambra, agora nós vamos em sentido ao Expurgo, onde hoje é localizado o nosso poupa-tempo. Prestem atenção nessa animação também, vale a pena, pessoal. Tá, a lenda que eu falei para vocês da chaminé da Sambra, aqui dá para visualizá-la melhor. Ó, somente essa chaminé aqui, ó, esse cenário, nessa paisagem aqui, desse lado de cá, consta ainda neste local. Agora os vagões vão ser carregados, né, com os grãos para a gente partir para o armazém do Expurgo. A rua José Claro, né? Mudando aqui, foi uma construção humana, então mudando a paisagem, né? Aqui as construções também, que já interferiram na paisagem no início de Presidente Prudente. À frente nós temos o barracão do IBC. Hoje ele também existe ainda, foi restaurado, onde são feitas grandes eventos em Presidente Prudente, a Feira do Livro, a Feira das Nações e tantos outros eventos importantes aqui em Presidente Prudente. Aqui uma rua famosa no bairro Maristela, a Hugo Lacorte Vitale, que vai cruzar com os rios aqui. Essa rua existe até hoje, é uma famosa rua em Presidente Prudente. Na lateral esquerda, a rua Gaspar Ricardo, também que é uma famosa rua, que nós vimos no outro vídeo, Presidente Prudente. Essa rua existe até hoje e é uma rua muito importante aqui em Presidente Prudente. Já estamos rumos ao armazém do Expurgo, o atual poupa-tempo de Presidente Prudente, onde os vagões que nós já podemos observar que ele vai pegar esse acesso aqui, ó. Olha, a rua Mendes de Moraes. Nós temos a rua Mendes de Moraes aqui, que fica abaixo da linha ali, uma importante rua em Presidente Prudente também. Aqui hoje, atualmente, construído toda uma vila. A cidade se expandiu muito para esse lado de cada da rua Prudente de Moraes. Preparando para fazer o descarrego, né? Descarregar os grãos aqui no armazém. Aqui nós podemos ver uma estrada, uma ruinha de terra, algumas construções aqui que já modificando a paisagem original, né? Obra da ação humana, podemos dizer que é uma paisagem mista, né? Porque temos aqui um gramado, algumas graminhas, uma árvore, mas também construções humanas. Aqui Terminal Expurgo, logo acima o cemitério da década de 30. Na verdade, onde nós temos a nossa rodoviária hoje, na década de 30 era um cemitério. É parte aqui da Avenida Brasil. A Avenida Brasil também pegou parte do cemitério, mas a nossa rodoviária hoje, de Presidente Prudente, ela é construída onde outrora foi um cemitério. Então aqui terminamos o nosso passeio e vamos falar um pouquinho mais sobre o complexo ferroviário. Esse complexo ferroviário ele foi muito significativo para a história da arquitetura e do urbanismo de Presidente Prudente. Ele é responsável por grandes intervenções no desenvolvimento da nossa cidade, na transformação da paisagem, na construção de uma arquitetura cada vez mais funcional e no estabelecimento de um novo modo de vida urbana,
né? Então é o que eu disse, esse complexo ferroviário, por onde ele foi passando, foi havendo transformações, né? Foram se expandindo comércios, residências, nós podemos ver lá que foram abertas ruas, né? Foram abertos comércios, tudo em torno desse complexo ferroviário. A rapidez com que o núcleo Presidente Prudente conseguiu autonomia e polarizou as cidades ao seu redor foi consequência das ações políticas e econômicas dos coronéis, sendo que as suas disputas internas dos dois coronéis, né, possivelmente aceleraram o processo e determinaram uma paisagem que ainda hoje é marcada por essa rivalidade. Então, só para a gente ter uma ideia aqui, que a gente está falando muito de paisagens, né? Então vemos aqui, ó, das paisagens antigas às atuais. Aqui nós temos uma paisagem da rua Nicolau Maffei, né? Bem antiga mesmo, né? Aqui consta, pode ver que pela imagem era uma coisa assim bem primitiva mesmo, né? Bem antiga mesmo. E hoje aqui nós temos a imagem atual, né? Da rua Nicolau Maffei. Olha só quanto progresso, como que se desenvolveu essa mesma rua deste tempo aqui, desde a fundação, anos após a fundação de Presidente Prudente, para os dias atuais. Vemos aqui também, ó, a estação, né? A estação de ferro, como que era, né? Que abrigava onde os passageiros embarcavam para as viagens de trem. Se a gente for ver aqui, ó, aparentemente, a gente analisando esta imagem e a imagem atual, não houve muita mudança, né? Que eles procuraram preservar o prédio da forma original. Mas analisando aqui à frente assim, ó, a gente pode ver que é uma mudança assim, significativa, né? Então esta é a imagem antiga e esta aqui é a imagem atual, a paisagem atual. Temos aqui também, ó, o primeiro pavilhão da Santa Casa de Misericórdia de Presidente Prudente, em 1931, pessoal. Olha só como que era o primeiro pavilhão, né? Era algo que não tem nada a ver com essa paisagem que nós temos aqui. Olha o que nós temos aqui da Santa Casa de Presidente Prudente atualmente. Não só aqui, foi o que foi possível pegar essa imagem aqui frontal, mas a Santa Casa ela se expandiu para todo quanto é lado, para cá e no fundo também. E vemos aqui, ó, o primeiro pavilhão da Santa Casa. Então olha quanta diferença, quanto progresso. Aqui nós temos a primeira igreja de Presidente Prudente. Olha só, pessoal, como que era. É apenas um barracãozinho de madeira, né? Aqui no alto o símbolo do cristianismo. Aqui nós temos um sino, que provavelmente era onde eram convidadas as pessoas a participarem das cerimônias da igreja. E aqui nós temos a nossa atual catedral, né? Catedral de São Sebastião. Olha quanta evolução. Aqui o antigo, o primeiro, e aqui o atual. Bem diferente, né? Quantas coisas foram mudadas, né? Quanta intervenção humana nessa paisagem. Tá? E agora aqui nós colocamos alguns itens que fez parte da história de Presidente Prudente, que faz parte da história, que ajudou a construir a história de Presidente Prudente. Aqui nós temos uma máquina, né, que faz parte do asfaltamento da cidade de Presidente Prudente. Lembra que lá na animação do vídeo nós tínhamos a rua Gaspar Ricardo, que era de terra, a rua Prudente de Moraes, que também era de terra. Provavelmente algumas dessas ruas, foram asfaltadas por essa máquina aqui. Olha só que interessante, uma coisa assim bem antiga, bem diferente do que nós temos hoje. Aqui nós temos um carro do Corpo de Bombeiro, salvo engano, de 1945, pelo menos é o que consta aqui na placa, né? Que fez parte também da cidade de Presidente Prudente. Olha aqui, essa aqui é a parte fronteira dele, a parte frontal, desculpa, é a parte frontal, e aqui é a parte de trás, né? Para vocês verem como que é totalmente diferente do que nós temos hoje, né? Então consta no museu, tá, pessoal,
esses itens aqui que fizeram parte da história de Presidente Prudente. Aqui nós temos uma placa, né, que foi instalada na estação rodoviária, onde indicava os horários de trem. Aqui nós temos horários de trem para Presidente Epitácio, né, e aqui nós temos também para São Paulo, para a Rancharia também. Então, para vocês verem como que era a estação. Esse item aqui fez parte, na verdade, da estação de trem. E aqui nós temos um vagão desativado, provavelmente restaurado, né, que fez parte da condução de passageiros para a cidade de Presidente Prudente, para a cidade de São Paulo, né? Então ele foi doado ao museu recentemente e faz parte da nossa história. Vale a pena, tá, pessoal, estar visitando o Museu de Presidente Prudente, para a gente conhecer um pouco mais da nossa história, como que foi fundada a nossa cidade, o que fez parte da nossa história, para a gente ter cada vez mais orgulho da história de Presidente Prudente. Vale a pena, fica aí uma dica. E aqui nós temos um quiz, né? Alguns joguinhos para vocês testarem o conhecimento de vocês, o que vocês absorveram nessa nossa aula de hoje. Então são 3 jogos aqui, que as perguntas vão estar relacionadas, tudo aquilo que foi discutido na nossa aula aqui, tudo aquilo que nós abordamos, principalmente sobre a cidade de Presidente Prudente. Então vale a pena vocês acessarem, testarem o conhecimento de vocês. Se ficou alguma dúvida, alguma coisa que vocês não entenderam, vocês podem estar voltando o vídeo, estarem pesquisando também. Vale a pena, pessoal. São jogos bem interessantes que vão conduzir vocês a um conhecimento mais amplo, melhor da história de Presidente Prudente. E aqui nós temos de onde nós extraímos todo esse material, agradecendo, né, todo esse material aqui, todas as pessoas que elaboraram, para que nós pudéssemos elaborar essa aula, trazendo um pouquinho mais de conhecimento para vocês a respeito da cidade de Presidente Prudente, comentando sobre paisagens, local, lugar, mostrando o que fez parte da cultura de Presidente Prudente na origem, né? Então, muito obrigado, pessoal. Um abraço para vocês e essa aqui foi a nossa aula de hoje.